Alagoas majestosa, terra bonita de se ver, de beleza encantadora, difícil de descrever, e apenas com seus olhos e pisando nesse solo, você vai compreender. De gente trabalhadora, simples e leais, inovando cada dia, buscando seus ideais. Sobretudo, Alagoas pode tudo, Alagoas pode mais. Vamos iniciar agora mais um podcast, Alagoas Pode Mais, e hoje vamos abordar sobre o turismo, os desafios para que possamos fortalecer o turismo em Alagoas. E hoje aqui recebendo a Daniele, superintendente aqui do nosso Maceió Convention, né? Ana Clara também aqui, mais uma vez presente. Seja bem-vinda, Dani, Ana Clara. Primeiramente me conta como funciona o Maceió Convention, como é que ele ajuda ao turismo de Alagoas de Maceió. Prefeito, obrigado pelo convite. Em nome das entidades que compõem o trade turístico aqui de Maceió, a gente agradece a oportunidade de falar de turismo. É a nossa praia, não só praia, mas o interior do estado também. Então, o Maceió Convention, que na verdade é o nosso nome fictício, mas é Fundação para o Desenvolvimento do Turismo de Alagoas, é uma entidade que existe há mais de 20 anos. E ela é formada por um conselho onde nós temos, desde o governo do estado, através da Secretaria de Turismo, a Prefeitura de Maceió, a Associação de Hotéis, a Agência de Viagens, bares e restaurantes, o SEBRAE, a Associação de Jornalistas, ou seja, é uma entidade guarda-chuva que atua estrategicamente, principalmente na articulação entre o poder público e o poder privado, com o intuito de melhorar o desenvolvimento econômico de Alagoas através da atividade turística. Aqui em Alagoas, são entidades mundiais, os conventions bureaus, em muitas partes do mundo não existem secretarias de turismo, existem conventions bureaus. Então, a gente atua muito fortemente, tanto com o estado como o município, na atração de turistas de segmentos de lazer, digamos assim, como também na captação de eventos técnicos e científicos, fortalecendo o segmento de negócios. Você acha que Alagoas tem tanta coisa legal, né? E tem tantos caminhos para o desenvolvimento econômico, não só Alagoas, mas qualquer outro estado. Você acha que Alagoas, o turismo, é o mais forte que o estado tem que investir? Olha, Alagoas, eu costumo dizer, é um estado estrategicamente, é um estado pequeno geograficamente, mas com uma potencialidade absurda para o turismo. Nós temos não só algumas das praias mais bonitas do país, né? Mas a gente tem um processo de cultura, que pode ser interiorizado, além de outros atrativos, digamos assim, que faz com que Alagoas consiga ser, digamos assim, a joia da coroa. A gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre atrativo turístico e produto turístico. E é isso que precisa ser trabalhado para que a gente possa colocar esses atrativos, que são diversos, na prateleira e que eles possam ser consumidos. Eu indiscutivelmente acho que o turismo ele não é apenas uma vocação do nosso estado, que é belíssimo, mas ele é a grande oportunidade econômica que a gente tem. E bem democrático, né? Bem democrático. Por exemplo, nós somos um dos setores que mais gera empregos. Vou dar só um exemplo, vou pegar a capital, Maceió. Hoje, o maior arrecadador de ISS da capital de Maceió é a hotelaria. O maior gerador de empregos é o setor de bares e restaurantes. Isso, quando a gente multiplica e leva para outros municípios, não tenho dúvidas de que os indicadores são os mesmos. Fora que você tem uma potencialidade indireta também de geração de ocupação, emprego e renda que é absurda. Você tem uma oportunidade também de fazer com que as pessoas permaneçam nas suas cidades sem causar grandes evasões ou até mesmo inchaço das capitais. E fora que a cadeia produtiva, ou seja, como é que eu posso dizer, a descentralização de renda, ela é extremamente absurda. Muitas vezes as pessoas até falam assim, o turismo ele se resume, digamos assim, vou pegar um ponto muito fraco, hotelaria, um ponto único, a hotelaria. Mas se você imaginar, por exemplo, que o produtor de pão, ele com uma cidade cheia, com um hotel cheio, ele vai fornecer mais. É o taxista, é a farmácia, é a pessoa que fornece, por exemplo, outros tipos de insumo, é o produtor rural que vai abastecer esses bares, esses restaurantes, esses hotéis com sua produção. Então, é uma cadeia que tem uma capilaridade absurda, entendeu, prefeito? Quando é levada a sério e quando a gente consegue enxergar mais do que uma vocação, mas sim um grande eixo de desenvolvimento econômico e crescimento para qualquer destino turístico.
Importante. E a gente vê também em outras partes do país, turismo de favela em outros locais. E a gente pode discutir turismo aqui em Alagoas nas mais diversas regiões. Exatamente. Não temos só praia. Não, né? não. Você tem vários, você tem vários nichos e vários segmentos. A gente tem o turismo de sol e praia, a gente tem o turismo de eventos e negócios que a gente estava falando, você tem a questão do turismo rural, você tem o ecoturismo, você tem a parte cultural, você tem esportes. Nós somos um destino muito família também. Então, assim, o turismo, ele possibilita que você atraia pessoas de 8 a 80, de diferentes interesses e de diferentes bolsos também. Então, assim, esse entendimento dessa, como é que eu posso dizer, dessa descentralização e, ao mesmo tempo, interiorização, ele faz com que a gente possa trazer mais pessoas para o nosso estado e a gente pode fazer também com que essas pessoas permaneçam mais tempo aqui. O nosso estado, como ele é muito pequeno, que poderia ser, digamos, um inibidor por ele ser pequeno, facilita muito. Você imagina que você pode estar aqui em Alagoas e você pode frequentar as nossas belíssimas praias, mas que você pode visitar a região dos Cânions do São Francisco, você pode ter um pouco de cultura em Marechal, você pode, para Pilar, usufruir de outros atrativos. Ou seja, a forma como a gente pode montar, digamos assim, um grande catálogo de produtos e serviços é que vai fazer a diferença. E aí vem essa profissionalização, esse entendimento de que é um produto e não um atrativo, vai ser colocado na prateleira e vai ser consumido pelas pessoas que desejam nos conhecer. Ana Clara, eu queria pontuar aqui uma situação, agora como prefeito mesmo, as dificuldades que eu enxergo, certo. E eu acho que quando o Estado precisa contribuir muito nisso. Tem produtos que por si só eles se vendem, sim, né? Você não precisa fazer nada porque ele já está pronto, apenas você organizar uma infra, uma coisa ou outra, mas está pronto. Outros precisam, tão belos quanto os que já estão prontos, tão atrativos quanto os que já estão prontos, mas ele não tem a saída que tem esse. E eu digo isso como prefeito porque eu tenho dificuldades de mostrar o meu produto. Tenho certeza. E aí, eu acho que o Estado precisa ajudar aos municípios, porque a força do Estado contribuindo e ajudando nessa divulgação, a forma de divulgação, ou como tem que ser feito, e colocando... Porque o Estado tem vários parceiros, né? Então, na hora que ele fecha com a TAP, por exemplo, e ele investe, ele tem que, vamos fazer aqui, mas também temos que explorar isso aqui. Temos que abordar o Estado. E a gente sente dificuldade como prefeito nisso. Então, eu acho que o Estado precisa estar mais presente e ajudando os municípios nesse formato mais profissional do turismo. Porque eu acho que a gente tem coisa legal em tanto canto do Estado. Na verdade, é esse envelopamento, né? Quer dizer, aquela história. Muita gente fala assim, eu tenho, digamos, uma cachoeira ou um atrativo bacana, mas como é que eu vou fazer com que isso seja enxergado como um produto que vai poder ser comercializado? Então, existe uma necessidade muito, muito grande, a gente costuma até brincar, mas assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o setor público ou o setor privado? E no caso do turismo, isso não faz diferença. A gente precisa que os dois estejam juntos e integrados para que a coisa aconteça. É preciso que o setor público ele tenha a visão de questões que são pertinentes a ele. Por exemplo, a gente não adianta se construir e se inaugurar X hotéis no estado se você não tiver uma infraestrutura condizente a esse crescimento da oferta. Ao mesmo tempo que não adianta eu ter a infraestrutura condizente, uma densidade empresarial maior, mas eu não tiver uma estratégia comercial sustentável que vai colocar esse produto para que ele tenha garantias. Então, são várias engrenagens, eu costumo dizer, que precisam caminhar juntas. Não adianta também eu ter uma estrutura bacana e eu trago esse turista e eu não tenho uma qualificação desses serviços e desses produtos que são ofertados e eu tenho, na verdade, uma visão apenas pontual do que eu estou ofertando. Então, são várias linhas. A gente costuma dizer que são horas da verdade. Então, essas horas da verdade, elas precisam acontecer de uma forma integrada para que a gente consiga ter um produto sustentável que permaneça. Algumas pessoas gostam às vezes de dizer, Maceió, Alagoas está na moda. Eu não gosto muito dessa palavra, porque moda ela vem, ela passa. A gente precisa ter, na verdade, um destino sustentável, sustentado e que garanta o que a gente precisa o ano todo, a vida toda, e que as pessoas consigam enxergar essa capilarização. A gente estava conversando aqui um pouco antes, na questão da pandemia, e você mesmo me dizendo que você teve a oportunidade de conhecer outras regiões do próprio estado e até do Brasil também. Eu costumo dizer que o alagoano ele não conhece o seu estado.
Se a gente fizer uma pergunta, quantas pessoas já pegaram uma jangada aqui na Pajuçara e fizeram um passeio que é um passeio democrático, é um passeio que não é caro, que é belíssimo, porque nós temos uma capital que tem a orla urbana mais agradável do Nordeste, eu falo isso sem nenhum bairrismo, indiscutivelmente. E quantos maceioenses nunca fizeram esse passeio? Pilar está há quanto tempo daqui? Meia hora. A gente tem tanta coisa interessante, como a gente tem em Viçosa, como a gente tem em Mar Vermelho, como a gente tem em União dos Palmares. E aí eu posso te citar uma lista de municípios muito próximos que tem coisas muito interessantes que o próprio alagoano não conhece. Exatamente. E eu ouvi de um empresário, no começo da minha primeira gestão, que disse, prefeito, nós temos que diversificar. Eu preciso oferecer ao meu turista não só praia, mas um outro local para ele ir. Foi quando a gente até investiu em turismo religioso, que é uma vocação que o Pilar tem, de uma força religiosa muito grande, né? E a gente pensou nisso, mas a gente tinha um problema muito sério, que não era só o Pilar, Alagoas, era a violência. A gente não conseguia pensar em outra coisa se a gente não tratasse a violência, né? Então a violência foi algo que a gente precisou ultrapassar para que a gente pudesse trabalhar mais o turismo da cidade, como também Maceió também. Sim, passou o estado por como isso. um todo. O estado como um todo avançou muito e a segurança foi importante para o turismo poder crescer. E como você falou, o estado ele precisa fazer a sua parte, né? Melhorar a sua infraestrutura, melhorar as estradas, duplicar estradas, né? Melhorar o serviço como um todo, para que o turista ele possa chegar e possa conseguir aproveitar bem aquele destino, né? Então acho que por Alagoas, por ser um estado pequeno, e Maceió, eu acho que muita coisa, inclusive, por exemplo, eu tenho procurado nesse momento, que eu estou começando a divulgar o Pilar, e olha, vamos ficar em Maceió e vamos fazer um bate-volta em Pilar. Exatamente. Vamos começar por aí, né? Não adianta a gente agora iniciar tendo que começar com um monte de hotel. E a gente pode fazer isso em outros cantos, a gente incentivar, discutir com as entidades, com os receptivos, um formato de poder, temos que introduzir os municípios pequenos nos destinos que vocês vendem. Tem várias questões que são assim, extremamente estratégicas, e essa visão do conjunto que ela é interessante. Você não precisa, de repente, ter todo um conjunto de ofertas num único município. Você pode trabalhar um conjunto de municípios que vão garantir essa oferta. E pensar que isso é um processo. Eu me lembro que, vamos imaginar, não tão muito tempo atrás, 10 anos atrás, a gente recebia uma crítica muito grande do pessoal, porque Sergipe vendia a região dos cânions muito mais do que Alagoas, quando a maior parte dos cânions está aqui conosco. E hoje, na verdade, vou falar, Piranhas, Delmiro, recebe mais turistas chegando por Alagoas do que por Sergipe. Então, é um processo, é uma construção, né? E o bom do turismo também é isso, não acaba nunca. A gente supera uma coisinha aqui e tem que fazer outra. Mas aí é a questão de visão estratégica. Quando eu tenho o turismo como uma atividade econômica, estratégia para o meu município, para o meu estado, o meu alinhamento de ações, ela tem que ser condizente para isso. Então, o meu saneamento tem que estar em dia, o meu acesso, né? A gente não faz turismo sem acesso, é a qualificação dos produtos e dos serviços que eu vou estar oferecendo, é a questão de incentivos para a iniciativa privada. Então, eu consigo alinhar a minha estratégia de crescimento, né, e de desenvolvimento vinculado a esse eixo, da mesma forma que a gente tem com a agricultura, que a gente tem com a indústria, com qualquer outra atividade econômica. Qual é o grande desafio para Alagoas ser ainda mais forte no turismo? Olha, a gente tem um problema histórico, a gente estava até conversando também antes, foi bom que a gente bateu um papo antes aqui, né, de começar, que a questão da malha aérea, ela sempre foi um problema para nós e ela continua sendo. A gente tem uma malha aérea que ainda é um pouco restrita e o nosso ticket médio, ele é um dos tickets médios mais caros do Nordeste. Então, na hora que a gente vai comercializar isso com as operadoras, com esse mercado intermediário que a gente costuma dizer, a gente às vezes apresenta alguma desvantagem em relação a isso. Alagoas tem uma oferta hoteleira muito bacana, eu digo que uma das mais bem qualificadas do Nordeste. Avançou bastante. Nesse momento, nós temos, inclusive, mais de 19 hotéis em construção. Não é hipótese, não. É hotéis que estão em construção e que vão ser inaugurados. A gente, nos últimos anos, duplicou a oferta de leitos. Então, aumenta a oferta de leitos, mas aumenta também a nossa responsabilidade, foi nisso que eu falei.
infraestrutura condizente e estratégia de comercialização. Foi um pouco do que o senhor falou. A gente está investindo numa série de diversificações de atrativos no município, mas como é que eu caminho comercialmente para que esse avanço que vocês estão implementando, ele deixe de ser um atrativo e ele se transforme num produto turístico? A gente vive isso com outros municípios também. Então, esse pensar coletivo que é muito importante. A estratégia de trazer o comercial para junto é muito importante. Não adianta simplesmente você ter uma história muito bacana se eu não tiver quem venda e quem tenha interesse em comprar e ver a minha história. E eu acho também que a política, né, e eu digo os municípios e Estado, a gente tem que ter uma fala muito conjunta, né? Sinérgica. A gente não pode estar discutindo assuntos diferentes. A gente tem que se ajudar. É verdade. Né? Um tem que contribuir com o outro. Né? Acho que o turismo ele tem que ser uma política de Estado mesmo, com metas a longo prazo, sendo bem discutidas e avaliadas ano a ano. Ela não pode ter descontinuidade. Exatamente. Porque isso influencia diretamente na economia do Estado. E você falou agora de malha aérea. A gente vê que avançou bastante. Sim. A quantidade de voos para Alagoas. Né? Então mostra que o turismo que está sendo procurado ainda é um grande desafio. Mas como eu falei, eu acho que a gente precisa ter uma política falando a mesma língua e uma política de Estado séria e que a sociedade possa, as entidades possam discutir e anualmente avaliar como está sendo seguido. Uma coisa que desculpa te interromper, uma coisa que eu percebo muito também é até o entendimento da própria população do quão benéfico é a atividade turística. Muitas vezes as pessoas até falam assim, o turismo ele é uma atividade extremamente inclusiva. Mas eu falo assim, não, vou fazer um projeto, digamos assim, para a Orla, para beneficiar. Não, por exemplo, hoje aqui na Orla de Maceió, a maioria das pessoas que trabalham nos empreendimentos, elas vêm de outros municípios, até mesmo de outros bairros distantes. Então, uma ação que você faz numa área estratégica econômica, ela não está beneficiando apenas ou aqueles negócios ou aqueles moradores que ali habitam. Mas, na verdade, ele traz todo um conjunto de pessoas que trabalham nessa região e isso faz com que a economia se movimente. Tem uma coisa interessante para você falar, né? Desculpa, que é o seguinte, é que o turismo faz com que algumas atividades elas se ajustem. Então, você age e faz uma ação turística e as pessoas terminam empreendendo em cima do que você faz. Você nem pensou que aquilo ali ia acontecer ao redor daquele seu daquele seu atrativo, e as pessoas se ajustam, né? Vão se organizando. E tem uma né? coisa que eu acho muito positiva, além dessa questão econômica em si, geradora de empregos, geradora de impostos, como eu mencionei, mas é o sentimento de pertencimento da população. Porque a gente só cuida e a gente só protege daquilo que a gente conhece. Então, quando nós, população, a gente começa a entender o quão diverso é isso e a gente se apropria disso, a gente começa a preservar. Eu conto uma historinha assim, vocês devem ter vivenciado isso, quando você viaja às vezes, vamos dizer, entra num avião, alguém pergunta, de onde é que você é? Fala, eu sou de Alagoas. Nossa, Alagoas é bonito demais. Então, essa é uma percepção que as pessoas de fora têm muito em relação ao nosso estado e a gente precisa se apropriar disso. A gente precisa se apropriar hoje já das tem coisas. bastante. Já tem bastante. Já passamos melhorou. uma fase aí que tínhamos meio que vergonha, né? Exato. Então, assim, essa apropriação, essa valorização, então eu acho que falta talvez até uma grande campanha de pertencimento, de valorização da população em relação ao nosso estado, que é um estado maravilhoso. Perfeito. Em relação às cidades, o Renato falou da violência, e ele falou por alto, mas assim, Pilar é uma das cidades mais violentas do mundo. Uma das 10 mais violentas, e agora ele até falou, estou começando a divulgar, quero divulgar o Pilar. Uhum. Então, o que você acha que a cidade precisa investir para começar a pensar em turismo, assim, do zero? Porque ele meio que pegou do zero, por exemplo, do Pilar, mas tem outras cidades que ainda podem, daqui a 10 anos, ser referência do turismo como o Pilar, acredito que está se tornando, e, inclusive, o Pilar o Renato foi convidado para falar sobre o Pilar, um case muito interessante no evento da Masterop Turismo, por aqui, né? Enfim, ele investe muito em educação, muito em segurança. O que é que você acha que a cidade precisa investir para poder começar a investir em turismo? Eu gostei muito quando o prefeito colocou, e essa é uma visão muito lúcida, de que é importante começar com passar um dia, né? Assim, eu sou muito honesta, assim, a gente
Você tem um potencial muito grande para o interno, é óbvio, mas começar com esse turista externo para passar um dia. Porque é aquela história, eu vou para Pilar, primeiro eu preciso do meu recheio. Eu vou para Pilar, o que eu vou conhecer em Pilar? Então, isso tem que estar muito claro. Eu tenho que saber o que eu vou fazer em Pilar, quem vai me levar para Pilar, quanto custa ir para Pilar e a motivação do meu desejo de estar em Pilar. Primeiro ponto. E aos poucos a gente consegue agregar. A infraestrutura vocês estão cuidando, isso é muito importante. Fazer esse levantamento da qualificação dos serviços, e aí a gente conta com órgãos dentro do próprio Estado que fazem esse tipo de papel também. E aí ver essa possibilidade e o que falta na questão da iniciativa privada. Porque não adianta eu só ter, volto a dizer, eu sempre bato muito nessa tecla, um atrativo muito bacana, se eu não conseguir enxergá-lo na prateleira. É um produto, ele precisa ser comercializado. Exatamente. E, Renato, de que forma o Pilar tem se estruturado? Aproveitando isso que você falou, agora que eu estou pensando em turismo, agora que eu estou pensando em divulgar o Pilar, porque eu acho que primeiro teve que arrumar a casa, né? De que forma o Pilar tem se estruturado para começar a pensar nisso? Como eu falei, a violência era algo que não deixava a gente nem avançar, porque não se falava de Pilar se não fosse violência. Uhum. Então ninguém falava de Pilar das belezas, da história, da riqueza. Falava Pilar do bang bang, da violência. Era essa Pilar que as pessoas conheciam. Então isso, óbvio que não é um trabalho só de município, é um trabalho em conjunto com o Estado, né, com polícia, mas com trabalho social, com educação, com saúde, com iluminação pública. É todo um trabalho integrado para que você possa reduzir violência. E aí a gente foi trabalhando alguns pontos que o Pilar já tinha, mas que estavam meio que abandonados, como a Orla do Pilar, que é famosa, né? O Santo Cruzeiro, que tornamos ele um local religioso, com a Santa e com as peças de João das Alagoas, são 45 peças, né? E agora, recentemente, a Casa da Cultura Arthur Ramos, que tá linda. Só que quando tudo ficou pronto, eu já falei até isso uma vez, foi no meio da pandemia e no meio da eleição passada. Então a gente tinha limitações na questão de legislação de poder divulgar. Só que aí eu decidi que eu ia construir o primeiro teleférico de Alagoas. E estamos com ele construindo. E temos também o cinema de rua, que é um dos poucos cinemas de rua do Brasil. Depois que vieram os shopping centers na década de 80, os cinemas de rua se acabaram, né? Então, Pilar também se acabou e a gente restaurou. Hoje funciona semanalmente, não só para cinema, mas também para outros eventos. E aí eu disse, olha, as pessoas, tudo bem, tudo isso é legal, acho que dá pra gente colocar no case, estamos construindo um hospital de grande porte também, que vai ser muito importante para a região e para o Pilar. Mas aí eu falei, olha, a gente precisa ter algo que levante e as pessoas possam pesquisar sobre isso. Foi quando a gente decidiu fazer o maior Cristo do mundo. Que já era para ter começado, mas essas chuvas não permitiu que a gente começasse. Então a gente preparando os pontos turísticos, mas como você falou, proporcionalmente à nossa cidade, estamos cuidando de uma infra que permita as pessoas a visitarem e tenham conforto de caminhar numa cidade que não foi só Pilar, mas Maceió e todas as outras, cresceram de forma desordenadas. Sim. Então você pega, por exemplo, o centro da cidade, um cadeirante não consegue esse é um problema do caminhar Brasil, porque tudo foi feito de todo jeito, né? Aí você constrói as casas sem pensar no vento. Amanhã tá ruas quentes, locais inadequados. Então, assim, houve um crescimento inadequado. Então, você precisa organizar também isso e minimizar para que você possa melhorar a infra da cidade. Então, aí você melhora as ruas, você melhora a iluminação, melhora a parte de saúde, melhora o ambiente de serviços. Então, a gente tem procurado fazer os pontos turísticos enaltecendo o que a gente já tem de riqueza, mas também, paralelo a isso, cuidando de outras partes que possam, com essa junção, colocar o Pilar lá, como você falou,
na prateleira. É importante, prefeito, porque essa visão de pequeno, médio e longo prazo. O que a gente precisa fazer agora, né, para a coisa acontecer, mas sem perder um horizonte de aonde eu quero chegar, né, que tipo de público que eu quero trazer para minha cidade, o que eu preciso para chegar nesse caminho. E aí vem essa história do contar a história. Turismo nada mais é do que contar a história. Turismo religioso, a gente tem exemplos muito claros aqui dentro do Brasil, a própria Aparecida, né, e no mundo, Santiago de Compostela se fez através, então turismo é contar a história. Então é preciso pegar esses pontos muito interessantes e contar essa história, para despertar o interesse das pessoas em visitar, em ver essa questão da religiosidade, que é um grande filão, e aí entra uma história muito bacana, a nossa população, ela está vivendo mais com mais saúde. E a gente precisa diversificar essa oferta, porque você imagina uma pessoa numa determinada idade, ela não aguenta passar uma semana só na praia. Ela vai querer conhecer outras coisas, outras histórias. São pessoas que estão aposentadas, são pessoas que já criaram seus filhos, suas famílias, elas têm disponibilidade para viajar e ela está vivendo mais e com saúde. Então, que histórias que nós precisamos contar, eu costumo dizer, para fazer com que uma coisa eu sempre digo, as pessoas vão vir para Alagoas pelas suas belas praias. Mas, além das minhas belas praias, o que mais eu posso conhecer em Alagoas? E aí a gente tem uma cesta de oferta muito bacana que pode ser estruturada, eu diria, transformada num produto para ser comercializado. Uma coisa que eu nunca discuti, que eu vou dizer aqui agora, mas que tá no meu planejamento, né? Que é o turismo de saúde também. Muito, então, é um grande filão. Um dos meus objetivos com o hospital, além de toda uma regionalização de saúde, de melhorar os serviços na região, é o turismo de saúde. Inclusive, a gente escolheu o hospital, ele tem... Óbvio que ainda há essa questão, o hospital do interior, né? Diferente do hospital de grande porte da capital. Então, a gente montou um hospital, está montando um hospital com arquitetura totalmente moderna, com os quartos todos virados para Lagoa, Manguaba, porque uma das nossas ideias é o turismo de saúde. Porque eu acho que é importante, eu já faço isso muito hoje no caso da mulher, da redução mamária, na abdominoplastia, em várias áreas da saúde da mulher. E uma coisa interessante que as pessoas cobram muito dos gestores é que os gestores tragam empresas, indústrias para o seu estado, né? As maiores indústrias estão em outras regiões do país, estamos conseguindo trazer algumas. Geram, né, poucos empregos, vamos combinar. Exato, e está cada vez também mais tecnológico, né? Exatamente. E eu disse, poxa, nós temos a maior indústria que um estado, uma cidade pode ter, que é o turismo. Porque muitos queriam ter o turismo, mas não tem a nossa história e não tem as nossas riquezas. Então, a gente tem a maior indústria que existe, que eu pelo menos tenho esse entendimento, que é a indústria do turismo. O turismo, ele tem essa capacidade transformadora, né? E é o que a gente estava conversando. Desculpa, eu gosto de conversar muito sobre turismo, eu sou capaz de ficar aqui horas, mas assim, a pandemia, ela trouxe para a gente também uma reflexão muito grande, que é, pegando seu gancho na saúde, que é o turismo de bem-estar. As pessoas entenderam, passaram tanto tempo confinadas numa situação ímpar, né? Eu acho que a nossa geração, até outras, não viveram nada parecido com o que a gente vivenciou nesses últimos 2 anos. Então, isso trouxe uma vontade muito grande, eu acho, para todos de viver ao ar livre e ter esse turismo de bem-estar. E aí o bem-estar, ele tem dois focos. Ele tem um bem-estar físico, ele tem um bem-estar mental, que é tão importante. Então, investir nessas questões também para estruturação de destinos, a gente percebe que é um filão muito grande. Na questão de sustentabilidade, uma visão de médio e longo prazo, um plano diretor que garanta justamente como o senhor colocou, que não seja um projeto de gestão, mas que ele seja um projeto para o destino, para o Estado. Então, que se tenha continuidade, e eu acho que uma coisa muito interessante é até mesmo essa questão do zoneamento do que a gente quer. Por exemplo, se a gente tem, uma região que a gente tem resorts, vamos preservar isso. Se a gente tem uma região como a nossa, por exemplo, de Milagres, você tem hotéis pequenos, de charme, de alto valor agregado, vamos fazer isso. A gente tem um interior riquíssimo. O senhor colocou o João de Alagoas,
a gente vai para fora, vai para alguns estados, e são peças riquíssimas, super valorizadas, né? Que graças a Deus, e o governo também fez um trabalho muito bacana nessa questão de valorização do artesanato. Então, qual é a minha galinha dos meus ovos de ouro? É a cultura? Eu vou atrelar isso com a natureza? Então, é esse entendimento de como é que eu vou contar essa história que vai fazer com que os meus turistas vão. Por isso que eu disse no começo, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quer dizer, eu tenho que ter acesso, tá joia, mas se eu tiver talvez um atrativo ou um empreendimento privado que vá fazer com que isso que seja diferente, a gente no turismo não precisa ter uma ordem muito certinha, dá pra gente inverter a ordem, a gente precisa ter fluxo e ter muita paciência, porque é um processo de construção. Fazemos uma coisa aqui, a gente acha que está tudo resolvido, daqui a pouco aparece mais uma questão para ser resolvida, mas é esse sentido do todo que eu acho que é muito importante. O senhor está construindo, já mencionou aqui vários atrativos, eu falei, eu já tenho um tempinho que eu não vou pilar, já vou agendar aqui a minha visita. Começa com o Day Use. Uma coisa que eu acho muito interessante para gerar fluxo é gerar eventos. Por exemplo, você estava falando da casa de Arthur Ramos, né? Quem foi? Quem é essa história? Qual é o tipo de público que eu posso trazer para cá? Então aí a gente tem uma série de questões, eventos culturais, eventos gastronômicos, o cinema ao ar livre. Já pensou você ter uma semana de grandes projeções na cidade de Pilar, que você possa atrair um público que goste de cinema e que talvez queira estar num cinema ao ar livre, até nesse momento de que a gente quer a natureza, que a gente quer estar ao ar livre mesmo. Então, aqui está um festival de cinema, com uma feirinha gastronômica muito próxima, aí eu junto uma questão de vendas de artesanato, começa a criar um movimento que pode ser do próprio alagoano para ir conhecer Pilar. Né? O boca a boca ainda continua sendo uma grande propaganda. Hoje em dia, com as redes sociais, inclusive uma boa propaganda positiva e muitas vezes negativa também, a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, criar eventos dentro de Pilar que gerem fluxo durante todo o ano. Turismo estudantil é uma ótima estratégia também, eu não sei se vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido, mas assim, envolver escolas para conhecer essa história, conhecer a história de Pilar, conhecer a história de Alagoas através de Pilar, porque aí gera esse sentimento de pertencimento, né? Envolver a sua sociedade, a sua população nessa questão é muito interessante. E aí as coisas começam a acontecer. É um hotel que de repente vai se instalar, aí vai gerar a permanência, eu vou na sexta, volto no domingo. A gente tem vários municípios aqui que começaram dessa forma. E nós temos outro potencial que é o petróleo e gás também, que isso ajuda bastante. E tá havendo agora um novo boom econômico na região disso, então acho que isso também contribui para isso. Que aí vem o corporativo, que você pode estar atraindo. Que aí é onde também, até o pessoal foi olhar, pensando até no investimento corporativo. Exatamente. Eu queria, inclusive, aproveitar, Dani, e parabenizar a iniciativa, agradecer a iniciativa privada, que tem realmente investido no Estado. Muito, né? muito. A gente não conseguiria avançar tanto se essa turma não tivesse acreditado e está investindo como está investindo. E é uma turma que acredita, né? Se a gente for fazer um levantamento, a gente tem bandeiras de fora, bandeiras internacionais, bandeiras de outros destinos, mas eu diria que a grande musculatura da nossa oferta são de alagoanos. São alagoanos corajosos, que acreditam e que investem e que têm a certeza de que entendem que o turismo, ele não, eu costumo dizer, não é vocação turística, não. Ele é a nossa grande saída econômica para Alagoas. Isso aí. Queria saber a sua projeção, então, para os próximos anos. A gente sempre fala aqui, né, que agora pode mais. E eu queria saber como é que você enxerga. A gente falou até semana passada do aeroporto de Maragogi, por exemplo, da duplicação que vai ajudar bastante. Tem um resort também no litoral norte, né, previsto para 2027. Então, como é que você imagina para os próximos anos o que é que a gente tem que enfrentar daqui para lá para estar ainda melhor em relação ao turismo? Eu sou uma grande otimista, volto a dizer, acredito muito no turismo. Acho que é um caminho sem volta. A gente tem que ter esse entendimento, como o senhor colocou, do público e a gente transforma isso em atitudes, né? A gente precisa de atitudes para fazer com que as nossas intenções elas se concretizem. Essa sinergia entre o público e o privado é indiscutível. Inclusive, nós aqui em Alagoas somos uma referência de caso de sucesso lá fora por essa integração entre o público e o privado. A gente caminha sempre juntos e isso faz a diferença. Em bons momentos, em momentos não tão bons assim, e eu sou uma entusiasta também desse processo. As estratégias comerciais, estar sempre atento às novas mudanças, essa questão de melhoria de malha aérea, atração de investimentos privados, as estratégias comerciais que hoje estão muito diferentes, né? Hoje a gente tem toda essa parte de inovação através das redes sociais, de outras plataformas que fazem uma diferença muito grande também, de que forma que a gente
trabalha e atrai esse nosso público. E uma coisa que eu sempre digo é não descuidar do que a gente está ofertando. Costumo dizer que a nossa entrega ela tem que ser muito condizente com aquilo que a gente está vendendo. A gente não pode chegar lá fora e divulgar um produto, um destino, seja qualquer município dentro do estado ou até mesmo o estado, e quando esse turista chegar aqui, essa entrega não ser condizente com aquilo que a gente está vendendo. Porque a gente precisa fazer com que esse turista ele venha para cá não apenas uma única vez, mas que eu vim para Maceió, eu conheci Pilar, eu conheci Penedo, eu conheci Marechal, eu conheci a região dos Cânions, eu conheci o litoral norte, Mar Vermelho, tem tanta coisa bacana e tem tanta coisa interessante para a gente ver, e a gente precisa ter esse entendimento, inclusive, dessa sinergia que o senhor colocou entre vários municípios. Eu não preciso ir só para Pilar. Eu posso estar em Pilar, mas eu posso conhecer o município vizinho, eu posso ir comer no outro, eu posso dormir no outro. Eu não tenho um hotel, mas meu município próximo aqui tem um hotel, então eu durmo aqui, eu passo o dia em Pilar, eu vou fazer cultura aqui, eu tenho um atrativo ligado à natureza, e ou seja, a gente consegue montar... E é tudo muito próximo, né? O nosso tamanho, ele facilita muito essa integração. E um povo acolhedor, né? Sim. Uma culinária também que uma culinária riquíssima, um artesanato maravilhoso, a hospitalidade, eu digo, do nordestino e do alagoano propriamente. Nós somos um povo muito hospitaleiro, sem deixar de confundir que hospitalidade não substitui profissionalismo. Essa é uma linha muito, muito tênue que a gente precisa. Eu posso receber bem, mas eu tenho que ser profissional. Então, eu acho que são pequenos cuidados, mas eu vejo um cenário muito otimista respondendo a sua pergunta. Como eu já falei, nós temos hoje mais de 20 empreendimentos privados que estão em construção para ser entregues. Isso mais do que duplica a nossa oferta e isso aumenta a nossa responsabilidade também na atração de captação de voos, qualificação da mão de obra, novos empreendimentos públicos também que garantam esse recheio e com o privado, ou seja, a gente precisa contar a história. O que eu tenho para vender aqui? Por que eu vou para Alagoas? Qual é a história que Alagoas tem para me oferecer? E aí eu posso garantir que a gente tem muitas histórias muito boas que podem ser contadas e vistas não só pelos turistas de fora, mas também para os alagoanos. A gente no turismo tem uma frase que é bem clichê, que fala que qualquer destino que é bom para o seu cidadão, ele é bom para o turista. Então, eu acho que essa é uma máxima que a gente tem que sempre pensar. O turista, ele vem pontualmente, mas nós que moramos aqui usufruímos do saneamento, da educação, da saúde, do acesso o ano inteiro. Então, quando nós enxergamos isso, a gente passa isso naturalmente para aqueles que nos visitam e nós somos os nossos maiores vendedores e propagandistas, eu diria. É verdade. E eu sinto isso, a gente até falou sobre isso aqui certa vez, sobre esse sentimento de pertencimento, e quando as pessoas passam a valorizar a sua terra, né, a sua cidade, e algumas vezes a gente divulga algumas coisas nas nossas redes sociais sobre o município, que é totalmente fora da curva do que se faz em outros municípios, né? E as pessoas não entendem fora. Poxa, vai investir nisso, mas cadê a saúde e a educação? E aí, o próprio cidadão pilarense vai nas redes e vai defender a sua cidade. Exatamente. Olha, aqui tudo funciona. Isso é muito bom, né? Aqui, então assim, pessoas que você não é do seu dia a dia, da sua rede de relação. Não, olha, isso aqui funciona no Pilar. Tá fazendo isso porque lá nós estamos fazendo um hospital de grande porte. Então, estamos indo por esse caminho porque aqui já tem isso. Então, isso é muito legal, gente. Eu tava uma pessoa mandou um direct agora à tarde dizendo que pegou um Uber hoje em Maceió e a pessoa perguntou: você é de onde? Aí ela disse: sou do Pilar. Aí ela disse: você é da terra do prefeito mais bem avaliado do Brasil? Né? Então, assim, isso não é o Renato, isso orgulha a cidade, né? Porque a gente passou tanto tempo sendo tão mal visto, né? E eu falo Pilar, mas eu não falo Pilar só não, eu falo Alagoas mesmo, né? A gente sempre, as pessoas sempre viram Alagoas como uma forma muito pejorativa. Demais. E aí a política prejudicou muito essa imagem de Alagoas, né? Não tinha um profissionalismo também das gestões em cuidar, né? E hoje existe um cuidado bem maior, existe essa sinergia privado com o público. Então, por mais irresponsável que alguém seja,
mas o privado tá ali, ó, colado. Não deixa que saia daquele um. Isso é importante demais. E aí o que a gente conversou, a gente só cuida do que a gente conhece. E esse sentimento de apropriação e pertencimento da nossa história, da nossa cultura fazem uma grande diferença. Então, eu sempre acho que boas campanhas, boas atitudes e boas campanhas de estima para a população são sempre muito importantes, porque muitas vezes há um desconhecimento muito grande. Você mencionou agora, mas o pessoal está fazendo isso, quando na verdade precisa investir nisso, daquilo. Não, a gente precisa investir em tudo, né? Na verdade, você tem que pensar em tudo e investir em tudo, porque a gente precisa de emprego. É o emprego que mexe com a economia, que traz dinheiro do bolso para a população, que ela vai poder ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que esse é o grande desafio de todo gestor, qualidade de vida. Quando a gente conclui alguma coisa, né, já precisamos evoluir para outra, e aí uma vai puxando a outra, e a gente vê isso nas grandes cidades, nos grandes centros, aí uma coisa vai puxando a outra, né? Aqui não é diferente. Pergunta da projeção para ela dos próximos anos sobre Alagoas e para você em relação ao Pilar, com o Cristo, né, que é o principal esperado em relação ao turismo. Por exemplo, lá em Encantado já estava vendendo por R$20, por exemplo, o Cristo, e tiveram muitas visitas em um ano, até antes de entregar, né, teve muita visita, você mesmo visitou. E qual é a sua projeção em relação ao retorno desse investimento do Cristo para o Pilar? O Cristo, por si só, ele não vai resolver o nosso turismo, né? É uma integração ele vai fortalecer o que eu já tenho de bom. Então, é o Cristo, mas não é o Cristo, é a nossa história, é aonde subiu o imperador, que chegou de barco, é onde Ariano Suassuna subiu na nossa escadaria, que hoje é a Escadaria do Amor, que tem a foto dele subindo e a gente projetou isso, é onde começou e terminou a última pena de morte. Já tive lá. Então, tudo isso o Cristo, ele fortalece. Mas ele não resolve o nosso turismo. Então, eu acredito que vai haver uma curiosidade muito grande, porque além de ser uma imagem, aí vai muito além da religião, é arquitetura também, é uma obra de engenharia que não é simples, então isso gera curiosidade das pessoas. Então, eu acredito que nós vamos elevar o Pilar junto com Alagoas num patamar turístico cada vez maior. E é importante que todo mundo caminhe junto. Não é que todo mundo tem que construir o Cristo do tamanho do Pilar. Todo mundo tem algo tão grande a oferecer nas suas cidades. É importante profissionalizar, identificar seus potenciais e, como eu falei no começo, aí eu estou conversando aqui como gestor da minha visão política do que eu acho, não como profissional do turismo. Mas tem que haver uma integração. Ainda é tão pequeno, né? Acho que tem que bacana, né? Tem que se ajudar. Exatamente. Eu acho que a gente... Não adianta eu estar bem se o outro não estiver bem. Né? Se eu estiver bem, eu posso ficar melhor. E eu posso tornar o outro também bem e depois bem melhor. E a gente crescer junto. Já que a gente começou falando do Convention, a gente tem essa preocupação. É um fortalecimento, por exemplo, de cada uma das entidades. Não adianta eu ter o segmento de agências de viagem fraco, de hospedagem ou de alimentação. A gente precisa que todas as entidades, que todos os setores, eles estejam fortalecidos para que a gente tenha uma cadeia forte. Então, essa preocupação com esse crescimento, eu acho que é o ganha-ganha para todo mundo, é com que faz com que as coisas continuem. E aí, essa história. Vamos contar a história. Como é que é o recheio disso aí? A gente tem muito para contar, muita história, e isso tem que ser visto como negócio. Não é poesia. É negócio. Então, é negócio. Turismo é negócio. E um papel, assim, uma coisa que eu acho importante discutir também, que aí o papel do gestor, da política, a gente não pode deixar que um grupo ele caminhe só para um lado. Porque pode acontecer isso, né? Você precisa o Estado precisa estar presente para que diversifique em todo canto. Ó, tudo bem, a região norte hoje é algo bem explorado, mas a gente tem a região sul, que está começando forte. E a gente tem que incentivar, tem que ser investimento cruzado. Tem que ter aqui, mas também tem que ter ali. Né? A gente tem que... E esse entendimento da complementariedade.
que é, por exemplo, não é porque você construiu um Cristo e tal, todos os lugares vão ter, não. Quais são as nossas singularidades, né? A gente tem muita coisa que é comum dentro do próprio estado e dentro do próprio Nordeste. Mas o que Alagoas tem de singular? O que Alagoas tem de diferente? Porque nossas praias são espetaculares. A gente tem praias espetaculares no mundo inteiro. Exato. A gente tem no próprio Nordeste, a gente tem no mundo inteiro praias espetaculares. Mas o que a gente tem a mais? Ou seja, eu venho conhecer as praias, óbvio, eu vou vir para cá para conhecer as praias. Mas além das praias, como é que eu posso justificar? E aí, você voltando aos desafios, como é que a gente aumenta a permanência do turista aqui em Alagoas? Como é que eu faço com que esse turista venha para ficar mais tempo? Ele só vai ficar mais tempo na hora que nós diversificarmos a nossa oferta. E darmos valor ao que a gente tem. Quanto mais a gente tem a oferecer, mais a gente consegue fazer com que o turista fique mais. Ele vai consumir mais, ele vai gastar mais, ele vai aproveitar mais. Então, é ter esse olhar sobre esses nichos e essas segmentações. E a gente tem muito para oferecer num estado que é geograficamente pequeno, mas é um absurdo de grande em termos de atrativos e oportunidades. Encerramos por hoje. Quem tiver pergunta. Falar de turismo, a gente tem uma grande diversidade, né, Dani? A gente pode discutir aqui vários pontos que tudo leva ao turismo, né? Então... eu sou uma grande entusiasta e acho que a gente, como eu falei, é processo mesmo, é construção. Às vezes a gente dá 2 passos para trás para ir um para frente, e a gente tem que entender isso, né? A gente está tratando de... Nós somos um setor feito de pessoas para pessoas. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação e esse olhar. E aí, talvez esteja a mágica da nossa atividade, que é uma atividade econômica. Eu volto a dizer, turismo é negócios e a gente precisa entender que é negócios e é um negócio muito promissor. É um negócio que dá certo quando ele é levado a sério. Espero também que a gente possa avançar mais no turismo de passageiros de navios, né? De cruzeiros, né? Cruzeiros, acho que é importante demais, né? Temos ainda algumas dificuldades para avançar. O Brasil como todo, né? Com a pandemia, esse é um setor, assim, eles têm um trabalho muito forte, mas que foi um setor muito prejudicado em função da própria pandemia. A gente tem, nesse turismo, uma grande oportunidade, até porque, quando bem impressionado nos locais que eles atracam, eles se configuram num turista potencial para voltar, né? Porque o tempo de permanência geralmente ele é muito curto, mas desperta a vontade de voltar para conhecer um pouco mais. Então também é o que eu disse, você tem vários nichos e vários segmentos. Outro segmento de eventos grande é a questão de casamento. Tem muita gente, a gente costuma receber pessoas que casaram aqui, estão vindo para bodas de prata, bodas de ouro. Então Alagoas é um destino que desperta não só luas de mel, mas também renovação de votos e até mesmo bodas. A gente se configurou hoje em dia como um grande destino para Réveillon, e isso é muito bacana também. Eventos técnicos, científicos, congressos, a gente vai entrar agora de uma forma muito forte na questão dos eventos esportivos. Eu digo que a Alagoas é um celeiro, tem milhares de possibilidades. A gente tem um parque aquático fabuloso para atração de eventos náuticos. Nós e eventos de natureza construindo também. Em Pilar um cartódromo internacional. Pois é, isso aí a gente pode entrar na captação de um evento para lá. Inclusive, com o parque aquático também, pronto o projeto, mas eu estou precisando atrair iniciativa privada. Mas para concluir aqui, Sim, a gente vai ficar conversando. Para concluir aqui, vou fazer uma pergunta para encerrar. Pode fazer. Se você fosse governadora do estado de Alagoas, com a sua experiência em turismo, sem ser longa na sua resposta, o que é que você faria a mais para que o estado pudesse ser ainda mais destaque internacional? Em destaque internacional, eu investi... Nacional e internacional. Coisa como acontece em regiões do mundo afora. Então, sem ser muito complexa, como eu te falei, a gente tem muita coisa para ser feita, né? Tem que se cuidar dessa questão do privado, da infraestrutura pública, que é muito importante, para que ela possa atender esses investimentos privados. A questão do saneamento, para mim, é uma coisa muito forte. A gente tem que cuidar da nossa galinha dos ovos de ouro, que é o nosso meio ambiente. O estado avançou agora, acho que deu uma bastante. Para o turismo, isso foi um grande salto. Então, eu não saberia te dizer uma única coisa. Eu acho que a gente tem que ter esse conjunto da obra e ter o entendimento de que turismo é o principal eixo de crescimento e desenvolvimento econômico para Alagoas. E que, dessa forma, é como se fosse uma espinha dorsal. E a gente precisa cuidar
de todas as áreas para que esse esqueleto ele se mantenha em pé. Vamos cobrar essa pauta do turismo nesse ano, porque é um ano importante para a política local, mas nacional. Tudo influencia. Então, que o turismo esteja na pauta e a gente possa cobrar nessa eleição que exista um plano realmente cada vez mais forte para o turismo de Alagoas para o Brasil. Com certeza. Obrigado pela sua presença, Ana Clara. A gente vai encerrar aqui nosso podcast. Agradecer a vocês e nos encontramos na próxima edição. É isso? O episódio.